Bora lá! Mais um tema poderoso. Uau! Bora lá, bora lá! Mais um tema super poderoso. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu convidar. Deixa eu convidar. Deixa eu convidar. Bora lá, bora lá, bora convidar, bora convidar. Bora lá. Bora. E aí, Cláudia? Olá, Como é que você tá? bem, graças a Deus, e você? Uau! Maravilha, gratidão, Maravilha gratidão por você aqui. ter esse espaço aqui com a gente. Que maravilha. Cadê o Danilo? Tá faltando o Danilo aqui. Olha o Roberto aí, topado. Uau! E aí, Cláudia, tudo tranquilo? Um tema poderoso, né? Muito, muito. Muito Que faz muita poderoso. diferença na vida. Sem autoconhecimento, né? Danilo não tá conseguindo entrar, mas ele vai entrar. Que é isso? Consegue daqui a pouquinho. Danilão, cadê você? Antes do Danilo entrar, Cláudia, fale um pouquinho. Fale um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Claudiana, sou coach, sou nutricionista, Uau! faço várias coisas aí. Então, dessa caminhada de conhecimento, de jornada, de que a gente está falando de autoconhecimento, tenho buscado assim muito conhecimento realmente para poder passar também algumas informações, para a gente poder ter conteúdo, né? Não ser uma fala só vazia. Então, gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, gosto muito de falar, Maravilha. mas gosto também de ouvir, porque quem gosta muito de falar tem que gostar também de ouvir, né? No Verdade. ouvir a gente aprende muito também. Então, é um pouquinho de mim, um pouquinho daquilo que eu sou. Cláudia, assim, geralmente, né? Tudo começa ou pela dor ou pelo prazer, né? O que te levou, né, a esse caminho, queira ou não queira, te levou para o autoconhecimento, né? Qual foi? Foi mais pela dor, foi pelo prazer? O que foi que te levou hoje, né? Nessa jornada de ajudar pessoas, queira ou não queira, colaborar com a vida de outras pessoas. E isso não tem preço, né? O que foi que te levou, Cláudia, a esse caminho maravilhoso? Esse caminho, na verdade, eu acho que eu digo que desde sempre eu tinha, né? A gente só vai aprimorando. Eu sempre fui muito de ajudar, de querer ver o outro crescer, evoluir, né? De querer fazer com que o outro tivesse uma expansão da sua visão, de mostrar aquelas pessoas que elas têm uma outra saída para algumas situações. Então, trabalhei muito isso na minha vida, né? Em alguns momentos ali fui lá, me retrair um pouquinho, fui me conhecer. Por isso que o tema de autoconhecimento é muito válido, muito importante, né? Porque foi a partir desse momento de eu me conhecer, de eu parar ali e dizer, opa, quem eu sou, o que é que eu quero, quais são as minhas expectativas. E aí eu consegui ver claramente, ter a visão daquilo que eu sou, daquilo que eu quero também ser. E a partir daí, fui dando alguns passos na escalada da vida para poder chegar aonde eu cheguei e a vontade, né, de ser coach, de ajudar o outro, de fazer também com que o outro chegue, alcance aquilo que eu alcancei de conhecimento pessoal, de autoconhecimento. Aí veio crescendo, fiz alguns cursos, né? Fiz especializações nesse sentido, até para conhecer, realmente para não estar falando, ele conseguiu. Não segui, cheguei. Desculpa o atraso, Demorou, Claudiana. mas chegou. Demorou, mas Ana chegou. Carla, desculpa. Fala, Danilo! Fala, Ana. Fala, Claudiana. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amém. Desculpa interromper Sim, aí. Cláudia. Posso Fica chamar de à vontade. Cláudia, Claudinha? O que é que você prefere, Cláudia? Como é que você gosta de ser chamada?
Na verdade, eu não tenho muitos apelidos, não. O pessoal me chama mesmo de Claudiana, Claudiana. o nome completo. Mas alguns me chamam de Clau também. Eu não tenho muito também problema com essa questão de nomes, não. Ah, É, como fica mais prático, a gente não tem esse problema todo, não. maravilha, Cláudia. E me diga uma coisa, você estava falando, Danila, ela estava falando aqui nesse seu processo de entrada aqui, bem demorado. Ela estava falando um pouco, né, sobre o processo dela, como é que ela começou, né, como é que a gente ainda não entrou no tema, e esse tema hoje é poderoso, né, autoconhecimento. E autoconhecimento, né, ele nunca acaba, na verdade, né? Quando a gente pensa que está no caminho, a gente vai aprendendo mais e mais. É um aprendizado que é para o resto da vida. Né? Então, nunca a gente pode dizer assim, É eu o me caminho sem conheço. volta. Quando a gente começa a passar por ele, a gente não quer mais voltar. Então, a gente só quer ir Nossa, à frente, né? sempre Então, avançar. esse mundo prazeroso, né, de você se conhecer, né? Tudo começa por esse processo, né, Claudiana? De você começar a se conhecer, você se entender, né? Você começar, enquanto você não entra nesse processo do autoconhecimento, né? Você acaba sendo o quê? Guiado pelos outros, né? Pelo que os outros acreditam ser o certo para você. E muitas vezes o que é certo para mim não é certo para você, né? Então, enquanto você não se conhece, você passa por inúmeros desafios, né? Por isso que esse caminho é sem volta, porque cada vez que você começa, né, aquele um pouquinho a se conhecer, vão abrindo outras portas, e esse universo aí nunca acaba. Não é isso, Cláudia? Me fale um pouquinho. Bem isso mesmo. É como eu estava falando, é quando a gente vai passando por esse processo, então a gente vai tendo um prazer a cada descoberta, a cada coisa que a gente vive, a cada experiência nova. A gente vai tendo esse prazer maior, a gente vai gostando mais. O autoconhecimento, ele traz também essa melhora na autoestima, essa melhora no amor próprio, né? Porque você passa a entender algumas questões que antes você não entendia, que você via de uma outra forma, algumas coisas que você achava que era a sua fraqueza e na verdade é sua fortaleza, né? Então você passa a ressignificar também as coisas que estão à sua volta, ter um novo olhar para as pessoas que estão ao seu redor. E isso te traz assim, muito desejo de prosseguir, né, de continuar, de buscar mais, cada ferramenta que a gente vai usando também. E enquanto nesse processo de coach a gente vai aprendendo também algumas ferramentas, a utilizar algumas ferramentas. E a gente, para poder utilizar nos outros, a gente também tem que utilizar na gente para realmente fazer toda essa caminhada primeiro, né? Porque aquele que é coach, ele também é coach. Ele está lá também para aprender, para ser conduzido também, para ter a sua orientação, né? Então, a partir do momento que você vai usando ferramentas, vai usando aquilo que você vai aprendendo também, você vai tendo a visão. E é muito bom quando você olha assim, e diz, poxa, isso aqui está falando diretamente para mim, é comigo isso. E o prazer maior quando você vê também a sua fala, a sua experiência, a sua ajuda, transformando a vida de outras pessoas. Aí você diz, isso não tem nada que pague o prazer, a gratificação que tem disso aí é muito gratificante, é muito bom. Quando você vê que o seu trabalho está ajudando outras pessoas a evoluírem, a alcançarem realmente o seu melhor, a terem um processo de vida melhor, a se autodescobrirem, né? A gostar mais de si, a conseguir fazer planos que dão certos, a conseguir atingir metas, porque tudo parte ali do processo de autoconhecimento, né? É um tema que a gente já começa a falar assim, antes de dizer, não vou começar a falar, não vou começar a falar, mas quando você começa e aí você não quer mais parar, você vai falando mesmo, eu falo muito, 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 então gosto muito de falar muito bem essa questão aí. Mas a gente está aqui hoje, Claudiana, justamente para isso, né? Para agregar valor, né, na vida das pessoas. Eu acho que vou trazer Roberto para cá. Quer entrar, Roberto? Vem pra cá, Roberto. Se tiver livre, diga aí que você entra junto com a gente aqui, Roberto. Roberto é um coach fantástico. Roberto é um coach extraordinário. Né? Ele dividiu espaço aqui com a gente recentemente. Ele é fantástico, ele tem um conhecimento possível fantástico. 4, né?
né? Coach de É possível, relacionamento. passa. Isso, então ele é o tipo de cara que, né, é especialista nessa área de relacionamento e também, né, nessa área do autoconhecimento, que todo processo começa pelo autoconhecimento, né? Nossa jornada começa pelo autoconhecimento. Que muitas pessoas, por incrível que pareça, né, Claudiana, atrapalham muito com autoajuda, né? Esse processo, muitas vezes, que é o inicial de tudo. Você Olha, se ele falou conhecer. aqui, Ana, ele falou aqui Como que não é é que tá? porque Na acordei cama. muito cedo. Tudo bem, bom descanso. Tá num ótimo lugar, viu? Então, assim, Ô, Claudiana, você tá Olá. certo, Roberto. tá com muito sono ele. Bom Viu? descanso. Então, Claudiana, esse caminho do autoconhecimento é um processo, como a gente falou, que é o processo inicial. Né? Muitas vezes as pessoas confundem com autoajuda, né? Quando você tenta, queira ou não queira, abrir aquela primeira porta, muitas vezes pelas vendas, né? Pelas dores emocionais, pelas crenças limitantes. As pessoas muitas vezes, né, não se permitem de uma primeira vez, né, abrir esse olhar para esse autoconhecimento. Muitas vezes o mundo, né, em que vive impede que ela tenha esse olhar, né, essa abertura de olhar, desse autoconhecimento. Muitas vezes as redes sociais, as modinhas, fazem com que muitas vezes a pessoa, né, pela zona de conforto, seja lá o que for, vá junto com a manada, né, acreditando que aquilo ali é o correto. Então, né, eu acredito muitas vezes pela zona de conforto, né? Então, o que todo mundo acha que é correto, as crenças limitantes, então acaba indo por um caminho que muitas vezes ela deixa de se conhecer, né? Mas isso muitas vezes é de forma inconsciente, né? Ela não entende muitas vezes que o processo dela é um outro, né? Eu costumo dizer, eu tenho um paciente, né, um cliente, que ele é uma águia, sabe aquela águia? Aquele cara, assim, que eu olho, assim, nos comentários que ele faz, na forma que ele se expressa. Só que é o seguinte, ele vive com galinhas, ele vive com pessoas que já deixaram de sonhar, ele vive ao lado de pessoas que não acreditam mais nos sonhos. E ele, mesmo sendo aquela águia, mesmo sendo aquele, né, aquele cara que quer muito mais do que ele visualiza ali na vida dele, ele é rodeado, né, de pessoas que puxam ele a todo instante. Então, esse processo para ele, quando ele começou a entender o quanto ele tinha dentro dele, o quanto ele podia, né, se elevar muito mais, fez com que ele se permitisse se conhecer, se permitiu o quê? Olhar para o redor e perceber que aquele não era o meio, não é o meio social que eu me refiro, mas o meio das crenças limitantes que ele vivia. Tá Sim, sim. entendendo? Então, quando ele começou a perceber isso, ele se transformou assim da água para o vinho, porque ele foi começando a perceber o potencial dele, ele foi reprogramando muitas crenças que existiam dentro dele, né? E a percepção dele mudou. E quando mudou, virou a chave para tudo. Virou a percepção do pilar espiritual, do trabalho, da questão das amizades que ele tinha. Assim, você não pode querer que as pessoas, né, de repente, tire a venda dos olhos, de repente acordem. Você precisa respeitar que cada um tem o seu processo e cada um tem a sua forma, né, de enxergar o mundo, e a gente precisa respeitar. Sim, esse respeito é fundamental, até porque o autoconhecimento não é nada que você impõe para ninguém, né? O próprio nome já diz, é autoconhecimento, cada um tem um processo. Tem uns que vai lá e você dá um toque, um toquezinho e a pessoa já vai, sobe e vai com tudo. Tem outros que você vai aos poucos, trabalhando, né, para fazer com que essa pessoa entenda, abra a sua visão, conheça melhor. Porque não adianta também a gente, enquanto profissional, enquanto coach, enquanto terapeuta, querer impor, né? Porque a imposição já tira a questão do autoconhecimento. Em tudo que você impõe o seu ponto de vista, Pois é, você não está deixando que o outro forme o seu ponto de vista. pois é. Então, cada um tem o seu processo. Tem aqueles que são bem rápidos, tem aqueles que são bem demorados, são lentos. E é como a gente falou há pouco, né? O conhecimento é um processo que não acaba.
Quando você pensa que já conheceu tudo de você mesmo, você diz, poxa, isso A aqui eu porta se nunca tinha abre. pensado dessa forma e eu tenho esse potencial, né? E aí você consegue ver que realmente você pode ir um passo a mais. Né? Você pode sonhar um pouco mais alto, você pode dar um passo além daquilo que você já deu, né? Você pode seguir em frente até porque senão a gente iria estagnar, né? Chegaria um ponto, você iria na escalada, chegou, pronto, não tenho mais o que fazer, então estacionei, estagnei, parei, né? Jamais. Mas é sempre um pilar a mais que você vai ter para subir, é sempre algo a mais que você vai ter para estar buscando na sua vida. A cada momentinho desse que você sente o prazer dessas pequenas conquistas, desses pequenos detalhes, desse olhar diferente para você, você já vai fazendo com que isso flua e reflita em todos os aspectos da sua vida. Eu, Verdade. eu Perfeito, não sei perfeito, se, perfeito. eu não sei, Claudio, se você já comentou que você também tem outra profissão, né? Além desse coach. Ela Comentou. falou. Sim, Você falou? sim. Ah, ótimo. Então, eu cheguei atrasado. Menino, se eu fosse dizer tudo aquilo que eu faço, a live vai ser a noite toda, eu vou só estar falando aquilo que eu faço. Sou Ótimo. coach, sou nutricionista, Isso. trabalho na área da saúde, trabalho na área da educação, Maravilha. né? Trabalho com palestras, trabalho com grupos, né? E a sua irmã? Estou concluindo aí um processo ah, ai, Jesus, de psicanálise. E o interessante, Claudinha, Estou você sabe fazendo que eu percebi que psicanálise, fazendo você enfermagem, já para buscar mais conhecimento também, né? Maravilha, Então, parabéns. é aquilo que eu é disse antes, eu tinha dito, eu gosto muito de estudar, né? Já fiz curso de coach, já fiz especialização em coach, já fiz especialização em gestão. Olha que Então, bom. são várias coisas. É porque a gente precisa, eu vejo muito isso. Eu posso ser coach sem ter nada disso só pela minha prática? Posso. Com aquilo que é minha vivência, eu posso estar reproduzindo isso e ajudando outras pessoas. Mas se eu posso Concordo. agregar a minha experiência, o conhecimento também científico, eu vou procurar esse conhecimento para poder passar ainda melhor, passar Com certeza. algo mais seguro, mais fidedigno também, para poder ajudar em todos os aspectos da vida do meu paciente, do meu cliente ali. Para você ver, né, Ana, maravilha. como o coach se conecta muito com outras áreas, né? Psicanálise, nutricionista, enfim, é muito Pois é. bom. Não, e eu ia comentar a questão da alimentação, né? E ela que é nutricionista. Isso. A gente vai fugir um pouquinho do tema agora, mas no fundo é o Só um pouquinho. né? Você pega o quanto a alimentação influencia também nessa questão, né, no corpo, né? O quanto a alimentação ela pode ser positiva como negativa, até para influenciar nas emoções. Concorda também, Sim, Claudiane? sim, Né? em tudo. O quanto a gente tem crenças, o quanto a gente tem crenças em relação à alimentação, né? Quando a gente é pequenininho, né, o que é que acontece? Você tem que comer para ficar fortinho, não é isso? É, Tem que comer para ficar fortinho. Só que o seguinte, a primeira coisa que o corpo faz da gente quando a gente está doente, o que é? A gente fica sem comer. Já notou isso? Né? Você, nutricionista, já notou, né, Danilo? Então, o é que é que isso. acontece com o corpo humano? O corpo humano, ele, até para o gasto de energia, e ele precisa o quê? Dentro dele, esse processo que ele tem, até de autocura do corpo, ele precisa o quê? Aí o que é que ele faz com o corpo? A gente deixa de comer. Quando a gente começa a se restabelecer, o que é que o corpo faz? A gente volta a comer, né? Só que tem Ó, a crença o muito Roberto forte. tá dizendo aqui que já está pronto, viu, para entrar com a gente. Opa, opa, Olha! maravilha. Tá Ana, chegando mais gente. faça o convite aí para Roberto, Ana, por peça gentileza. para participar aqui, por favor, Roberto, que aí eu não estou conseguindo por aqui. Você já pede aqui. Pronto. Viu, Claudiane? Então, o quanto a alimentação ela influencia no corpo humano, né? E a gente, né, nas atividades que faz o dia, a alimentação ela pode contribuir, como ela também pode o quê? Ser a sua perda de energia. Concorda comigo, Claudiane? Sim, enquanto nutricionista, eu sempre falo que a alimentação ela está em todos os pontos, né? Porque ela tanto faz com que você tenha a sua saúde, quanto faz com que você tenha doenças. Pois é.
Pois é. Interessante que o mesmo alimento que é benéfico, ele é maléfico. A depender daquilo que você, da utilização que você faça dele, da quantidade, da qualidade, da forma como você utilize. Então, tudo está interligado, né? Tudo vai muito junto, uma coisa com a outra. Não tem essa a alimentação, ela passa realmente por... Olá! Oi, mais um chegando na área, seja bem-vindo. Muito bem, bem-vindo, Roberto. Eita, acordamos o rapaz. Saiu da cama, tirou o menino da cama. Boa noite. A festa aqui tá boa. Maravilha. É a convivência com a Ana Carla. E Danilo, que é assim. Bora voar, bora voar, bora Bora voar. Águias. Águias. Com certeza. Boa noite, gente. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite. Gente, É, pra mim, Roberto, uma honra. ele é coach também, especialista. Né? Olha, 4 coaches aqui reunidos aqui. Só Papo de coach. Ele é especialista em relacionamento, né? Roberto esteve com a gente, Que fantástico. Fantástico. Viu? A gente tá falando, Roberto, né? Justamente sobre essa questão da alimentação. Claudiane também é nutricionista. E ela estava falando da questão da alimentação. E a alimentação influencia, né? Ela pode colocar, te impulsionar, como ela também pode o quê? Acabar com sua saúde, né? E muita coisa em virtude de crenças. Né? Eu acredito que a crença da alimentação não é a pauta de hoje. Se você quiser, Claudiana, a gente marca uma sobre as crenças de alimentação, que eu acho que é fantástico. Você tem que comer para ficar fortinho. A gente discute isso desde que é pequeno, né? Escuta. Aí depois fica, né, entroncadinho, aí tá lá a crença precisando ser reprogramada. Muitas vezes a pessoa não tem nem consciência das crenças que carrega, principalmente em relação à alimentação, né? Eu mudei muito minha alimentação, mas essa não é a pauta de hoje. Vamos voltar, senão a gente foge do nosso tema, Claudiane. Né? O nosso tema é autoconhecimento. Né? Eu acho que todos aqui, né, passaram por esse processo. Estão passando, porque é um processo que nunca acaba. Essa questão de você se conhecer. Quando você pensa que começa a jornada se abre, né? São outras portas que se abrem, outros caminhos que se abrem. E essa jornada do autoconhecimento, ela nunca acaba, né? Então, eu acredito que essa vai ser uma live bem interessante. Para cima. Uau! Mesmo. Quer falar algo, Roberto? Sim. Então, boa noite, Claudiana, né? Claudiana é isso mesmo? Isso. Claudiana e doutora Ana. Vejam bem, Claudiana estava falando algo, né? Dentre outras coisas que a doutora Ana falou também muito importante, e Danilo, e assim, eu achei muito interessante quando você falava, Claudiana, em relação à motivação, né, das pessoas que você, para ser coach, você não precisa estar só fazendo o que faz, e quando você faz com coach, você faz o seu melhor e as pessoas sentem. Aí eu até comentei, onde eu disse, né, eu também sinto isso todos os dias. Como é bom a gente ver a transformação através do nosso conhecimento, através do conhecimento o qual nós adquirimos e precisamos passar, né? Como é bom a gente ver a mudança das pessoas, né? Através de nós. Isso é muito gratificante. A gente fica muito feliz, né? Eu mesmo fico muito feliz quando eu vejo a transformação nas pessoas através de mim. Eu digo que estou sendo um sinal de bênção, né? Nós somos realmente esse sinal de bênção na vida, na terra, né? E assim, é muito bom, muito bom. Eu digo sempre, Roberto, que essa questão é fantástica de você realmente ver que aquilo que você fez pelo outro surtiu efeito, né? É muito prazeroso, é muito gostoso realmente ver isso. Acho que Roberto tá caindo. Roberto tá aqui? Chegou. Roberto? Eu acho que tá travado. Tá no Wi-Fi, Roberto? Que a internet dele tá caindo. Agora, Claudiane, sabe o que é que acontece muitas vezes? E isso eu digo por mim, né? No início, né, eu gosto muito de ler, né? Eu leio muito, 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 e é o prazer que eu tenho, essa questão da leitura. Somos dois.
Mas nesse processo que eu comecei de autoconhecimento, né, há alguns anos atrás, o que é que faz? O que é que acontecia muito? Aquela questão de ser na teoria, saber na teoria muita coisa, mas na prática, né, muitas vezes ser bem desafiador você colocar algumas coisas na prática, né? Ser aquela teórica que tem frase para tudo, né? Aí as frases vão se encaixando para tudo, né? Mas o caso... Ele voltou. Voltou. Não, tá travando. Tá travando, Roberto. Ele falou aqui. Olha se o seu Wi-Fi tá ligado. Viu? Então, na teoria, né? Então, eu era aquela das frases de efeito, sabia muito da teoria, mas o quanto aquela teoria ali, né? Se você não tem consciência de muitas coisas, o quanto aquela teoria é apenas... Eu acho que ele caiu. Caiu, foi. Caiu. O quanto aquela teoria é apenas teoria, né? Então, entender que o autoconhecimento, ele vai dessa questão. Existem dores, e dores vão existir, né? As dores emocionais, muitas vezes, é o que faz a gente evoluir. E a gente, muitas vezes, foge dessas dores, né? Dessas dores emocionais que, muitas vezes, contribuem para o nosso aprendizado. Né? É muito fácil eu me negar, né, a entender uma dor em relação a alguém muito próximo. Eu acho que o Roberto está aqui de novo. Não, voltou. Voltou? Roberto, peça quando quiser, você já pede a entrada aqui. Então o grande desafio, eu acredito que quando você começa esse processo de autoconhecimento, é você entender, que não existe 100%, né, de felicidade o tempo todo. Você não é feliz 100% do tempo todo. Desafios vão existir. E desafios são necessários para a sua evolução. Entendeu? E emoções... Olha ele de novo. Muito bem, Roberto. E que desafios são necessários para a nossa evolução. E muitas vezes a gente foge, né, por questões de medo, é medo daquele chefe, é medo de ter uma confusão com o marido, é medo de ter uma confusão com seja lá quem for. E você muitas vezes você foge dessas dores emocionais. Mas, na verdade, são essas dores emocionais que muitas vezes vão fazer você evoluir, você abrir aquela próxima porta. Né? Eu tenho uma frase que eu falo para os meus pacientes que é o seguinte: se doeu, pegue que é seu. Pegue que aquela dor é sua. Né? Assuma aquela dor, costure, né? Entenda que aquilo ali, se doeu, é porque dentro de você tem algo que precisa ser costurado. Algo dentro de você que precisa, de alguma forma, ser tratado, curado dentro de você. E quando você curar aquilo ali, a pessoa vai continuar sendo a mesma, mas já não te afeta mais. Você já não sente mais a dor. Né? E esse processo de compreensão vem do autoconhecimento. Né? A tendência da gente é fugir. Por quê? Porque a gente também tem aqui dentro as nossas dores emocionais. A gente quer o quê? Aquela pessoa que faça o que a gente quer que seja certo. Mas e quem diz que o meu certo é o seu certo? E aí eu crio o quê? O conflito. Né? O conflito sem entender que o quê? Dos meus vazios emocionais, das questões que estão dentro de mim que precisam ser curadas. Então, entender a mim mesmo é muito mais fácil para compreender... Caiu de novo. Para compreender o outro. Então, essa jornada que muitas vezes a gente passa de autoconhecimento é maravilhosa. Porque quando eu me conheço, eu respeito muito mais. Eu tenho muito mais empatia pela outra pessoa. Não é isso? Então, essa jornada é uma jornada que nunca acaba. É uma jornada de muito respeito. Né? Porque eu preciso ter respeito pelo outro. Eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. E quando eu me amo, eu me cuido, eu me conheço, é muito mais fácil compreender o outro, amar o outro. Né? Então, todo o processo é de dentro para fora. E nunca o contrário. Agora eu falei demais. Nada. Então, mas realmente, essa questão quando você falou aí, de você conhecer a teoria e a prática ser diferente, porque a teoria é tudo bonitinho, tudo arrumadinho em todas as questões, né? Como eu disse, eu estudo muito e gosto de estudar, né? Mas a teoria, você vai sempre nessa questão. É tudo muito arrumadinho, é tudo muito bonitinho,
você tem aquela receitinha de bolo ali feita, perfeito. E aí você sai com aquele pacote de informação debaixo do braço e diz, agora eu vou atender, né? Agora eu vou trabalhar com alguém, eu vou atender alguém. E quando você olha para aquele alguém é um ser totalmente único, especial, Exclusivo. tem suas particularidades, porque todos nós temos as nossas particularidades, né? Aquilo que serve para um de uma forma, às vezes para o outro vai surtir um efeito totalmente contrário, Perfeito. né? Então, a teoria é muito bom você ter, mas a questão de você observar, de você estar também respeitando aquela pessoa que está na sua frente, que está ali à sua frente, você saber que você tem um ser humano, não uma máquina, não um cálculo ali, né? Você não tem só uma planilha. Por mais que você tenha uma planilha para preencher, por mais que você tenha ali uma ferramenta de coach para utilizar, você vai lá, vai trabalhar uma ferramenta DISC com a pessoa, né? Mas a ferramenta diz que ela vai ser trabalhada comigo diferente do que vai ser trabalhado com você. Porque os nossos perfis são diferentes, né? Verdade. Então, não tem esse momento de você estar trabalhando ali e a pessoa também que está na condução, na qualidade de coach, ele tem que saber até onde pode ir com aquela pessoa, qual é o caminho. Tem pessoas que você vai de uma forma seca e simples, prática, e a pessoa vai fluir. Perfeito. Né? E tem aqueles que você vai precisar também de uma compreensão, de você ouvir, de você entender, de você aceitar algum momento que ela está ali também passando por uma situação complicada. Né? Então não adianta a gente querer simplesmente pegar a teoria diz isso. Teoria diz isso. Você tem que ter a teoria para você saber usar a ferramenta. Mas você tem que ter a prática e a empatia para você poder ser um bom profissional e conhecer a pessoa, porque você está trabalhando com vidas. E é sob medida. Você tem que fazer uma coisa. Cada um é único, cada um é especial. Exatamente. Se você tiver 10 pessoas ali na sua frente, você tem 10 seres únicos. Diferentes. Eles podem ser nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, podem ser gêmeos, idênticos, univitelinos. Crenças e valores diferentes. Totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Nós somos diferentes a cada dia. Perfeito. E por que a gente vai querer que o nosso cliente ele seja igual aos outros? É entender a pessoa que te conheceu lá 3 anos atrás, né? Chegar ao Danilo de volta. Dizer que te conhece, né? Pode até saber quem você é, né? Mas dizer que te conhece já é bem... Fala, Danilo! De volta, Ana Carla, desculpa. A desconexão, então, né? Hoje, eu acho que a internet hoje está contribuindo aí com esses meninos. Não, acho que no meu caso é outra coisa. Ou a gente está falando demais, os meninos estão... A internet tá caindo para eles ficarem encabulados. A gente não está dando espaço para o menino falar. Vamos deixar eles falarem também. Ó, juntou 2 pessoas que gostam de falar. Ou você diz assim, eu vou falar também, gente, então a gente não deixa. Viu, Claudiane? Mas nós somos seres distintos, diferenciados. Então, quando você tenta tratar uma pessoa igual a outra, né, não tem como. Né? Tudo tem que ser sob medida. Né? A forma que você conduz o processo tem que ser sob medida. E você falou perfeitamente. As ferramentas existem. E a gente sabe que as ferramentas existem, são várias ferramentas. Mas a forma e o processo que você vai conduzir é muito individual. E se você quiser formatar o mesmo processo para todas as pessoas, não anda. Não tem como. Não tem como. Não anda o processo. Né? Ninguém vai ser conduzido da mesma forma. Cada um tem a sua forma. Cada um tem o seu tempo também. E que precisa ser respeitado. Muitas pessoas até querem... Né? Elas até querem se permitir entrar num processo. Mas no meio do caminho, se você não reprogramar algumas crenças, a pessoa paralisa. A pessoa se sabota. Né? E muitas vezes sim. Acontece muito. Inconsciente. Ela não tem noção. Eu quero. E nessa da autossabotagem, se você não está atento,
você acaba deixando um mínimo detalhe escapar e aquele processo vai todo por água abaixo, porque tudo que você fez até aqui, chegou nesse momento, houve autossabotagem, isso foi tudo por água abaixo. E a pessoa não consegue ir para um próximo passo, não consegue evoluir, não consegue ir à frente, não consegue ir para cima, como está sendo dito aqui, né? Porque realmente ela parou, ela voltou, ela regrediu, e aí na autossabotagem ela começa a colocar tudo aquilo de volta, todas aquelas crenças limitantes de volta na sua mente, e de forma ainda pior. Porque aí ela tem que, tentou, ela acha que não conseguiu, e aí ela vem com uma frustração em cima das crenças limitantes que ela já tinha e tinha deixado lá para trás, que pegou de volta. Isso é complicado, isso é um processo que é muito delicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Verdade, verdade, verdade. Cada um tem o seu processo, né? Assim, antes de iniciar qualquer processo, né? Seja ele através da terapia, seja ele através até do próprio coach, eu sempre converso com a pessoa e eu sou muito sincera no início de qualquer processo. Eu digo para a pessoa que ela vai ser retirada da zona de conforto dela. Isso é fato. Porque se ela continua fazendo a mesma coisa, ela vai ter os mesmos resultados. Então, ela vai sair da zona de conforto dela. Então, enquanto ela não se permitir sair da zona de conforto, eu até sugiro, não inicie o processo. Não inicie o processo. Inicie quando você tiver certeza absoluta que você vai ser retirado da sua zona de conforto. Porque se você continua fazendo a mesma coisa, você vai continuar na sua mesma linha. Nem que você suba só um pouquinho, mas você já sai do lugar de origem, né? E se você não muda, não tenta de alguma forma mudar, não pelos outros, mas por você, pela sua evolução, né? É aquela coisa. O conhecimento, né? O nível de consciência que você tem hoje é o tipo de coisa que ninguém jamais vai tirar de você, né? O aprendizado que você tem, ninguém jamais vai tirar de você. Então, quanto mais você se permite se conhecer, né? Você evolui, você tem um nível de consciência muito maior de tudo, em relação a tudo, né? Entender em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida pessoal, mas tudo parte de você, né? Entender que a vida, ela não é só trabalhar final de semana e na outra semana chorar porque vai começar tudo de novo. Será que isso é realmente, né? Isso é uma vida, né? Será que você vai olhar para trás e perceber que você realmente viveu, né? O quanto você se permitiu, né? Crescer, o quanto você se permitiu evoluir na sua vida, né? Então, tem aquela vida que eu digo assim, né? E outra, eu preciso respeitar. No início do meu processo, né? Quando eu comecei, queira ou não queira, trabalhar nessa área, eu iniciava, assim, muitas vezes muito frustrada, porque eu via a necessidade da pessoa acordar. Mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu precisava respeitar que cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu tempo. E não sou eu, né, muitas vezes, que eu posso até tentar acordar a pessoa, né? E essa é a minha função. Mas entender que, muitas vezes, a dor que ela sente, ela tem um ganho. Por incrível que pareça, né? Mesmo em torno da dor, muitas vezes inconsciente, a pessoa tem uma dor que o ganho dela existe, seja porque ela sofre e tem um carinho do marido, e ela só tem esse carinho do marido quando ela sofre. Ela só tem a atenção dos filhos quando ela está doente. Então, muitas vezes, isso é inconsciente. A pessoa não tem noção, e aí ela prefere, inconscientemente, continuar na vida dela a despertar. Mas a gente precisa respeitar, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, né? Cada um sabe, e a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que a gente precisa respeitar. Eu acho que silenciou. Bom, falando... Danilo quer falar agora? Não, fique à vontade. E como diz o nosso tem amigo 10 segundos enquanto a gente está respirando para poder conversar. Existe sim o tempo para cada coisa. Existe. A gente enquanto falando um pouco sobre autoconhecimento, eu digo o seguinte: o autoconhecimento é o primeiro passo para o sucesso.
seja Opa, ele garoto. em qualquer esfera da vida, né? Seja no profissional, seja no pessoal, seja em qualquer área. Área de comportamento, de relacionamento, né? Porque quando você não sabe onde você está, você não sabe para onde você precisa ir. Isso é E verdade. quando você não tem esse seu autoconhecimento, quando você não conhece a si mesmo, como é que eu posso dizer que eu quero mudar tal coisa se eu não sei Pronto. que eu preciso mudar, que eu estou vivendo dessa forma, né? O autoconhecimento ele vai tão profundo que quando você olha a questão de saúde mesmo, quando a gente diz lá, olha, observe o seu corpo, observe as mudanças do seu corpo, a gente não está nada mais, nada menos do que dizendo para a pessoa o quê? Conheça você mesmo. Hum, Tem uma campanha aí, por exemplo, no Outubro Rosa, que é muito falada a respeito do autoexame de mamas, né? A mulher que ela não se conhece, ela não conhece o seu próprio corpo, ela não vai conseguir descobrir que tem algo diferente. isso. Como é que eu posso saber que tem algo de anormal, algo de diferente no meu corpo se eu não me conheço, né? Então, quando a gente olha assim, o tema autoconhecimento, ele perpassa por todas as esferas da vida. E é onde você coloca realmente que é a chave para o sucesso, é o primeiro passo para o sucesso, é o primeiro passo para qualquer atividade vitoriosa na sua vida, você se conhecer. É você saber realmente, olha, eu quero chegar, eu quero fazer tal curso, mas não é porque fulano me indicou, é porque eu gosto dessa área, eu me sinto bem com essa área, eu tenho a pretensão de aprender tal coisa, eu tenho isso de propósito, de meta, de plano na minha vida. Então, tudo isso faz parte do autoconhecimento, né? É um momento que você olha assim e diz, eu estou em um ponto na minha vida e eu preciso dar um salto. Esse salto de qualidade, esse salto de evolução, eu não posso dar se eu não souber onde eu estou. Como é que eu vou mensurar se eu consegui ou não o meu objetivo se eu não sei de onde eu parti, né? Se eu não sei de onde eu parti, eu não posso dizer, eu já percorri essa extensão do percurso, do caminho. Não sei mensurar, não sei medir, não sei dizer se evoluir, se não evoluir, se permanecer do mesmo jeito, porque eu não conhecia como eu estava, né? Então, tudo parte daquilo que a gente tem dentro de si, daquele nosso momento de introspecção também, de conhecer, de dizer, olha, eu sou desse jeito. E é uma pergunta tão simples, quando você olha assim e diz, quem é você? Ah, eu sou Claudiana. Beleza. Mas eu não estou perguntando o seu nome, né? Eu estou Isso, perguntando quem é você. de fato, né? Quais são as suas preferências? O que você gosta? O que As você não crenças. gosta? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Né? O que te trava? O que te faz prosseguir? O que te estimula? O que te deixa triste? O que te deixa com raiva? Isso, Se a gente perfeito. não tem autoconhecimento, a gente não consegue ter domínio próprio. Por quê? Porque você entra de cara ali na agonia de ir lá e falar e brigar, e você briga por qualquer coisa. Mas às vezes você diz assim, poxa, por que eu tô brigando por isso? Pois é. É necessário? Às vezes você entra numa briga desnecessária porque você não conhece a si mesmo. Pois é. Porque você não tem essa visão de você dizer assim, não, isso não faz parte das minhas crenças, dos meus valores, né? É, você toma para si uma coisa que não é sua. Você reconhece como pessoal a fala de alguém que às vezes não é para você, não é pessoal, né? E você se irrita facilmente, porque aquilo partiu de alguém que você tinha estima ou não, mas não, você se sentiu ofendido com aquilo, mas você não sabe por quê. Pois E é. até mesmo quando você se sente ofendido, você tem que saber por que que isso me afetou tanto. O que é que isso tem a ver? Qual é a ferida que eu tenho que tratar muitas vezes? O que é que está me impedindo de prosseguir? E às vezes numa fala a gente consegue descobrir, né?
consegue ver ali que tem algo que precisa ser curado, precisa ser muitas vezes mexido também, porque às vezes a gente não gosta de mexer, né? Mas Dor, né? Toda a vez que gente dói, precisa incomoda, mexer em mas alguns momentos para poder curar, né? É preciso fazer esse curativo, é preciso fazer essa limpeza. Às vezes tem uma ferida que ela tá ali muito suja, muito infectada, muito contaminada. Se você botar remédio sem limpar, ela não vai curar. Mas se você limpar, se você botar o remédio certo, aí você vai ter um progresso, um prognóstico que aí logo depois você vai ver o resultado positivo para essa ferida. E muitas vezes as nossas dores, as nossas feridas precisam ser curadas. Precisam ser vistas, precisam ser tratadas, precisam ser limpas e colocar ali o remedinho para poder curar essa ferida e seguir em frente e ter uma restauração da nossa saúde. Isso seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional, seja na vida conjugal, seja em qualquer parte da nossa relação. Olha, aqui o Roberto falou o seguinte, ó. Quando conhecemos a nossa real identidade, o nosso propósito está à nossa frente. Falou Roberto Lopes. fala, é verdade. Isso aí. Verdade. Mas assim, essa questão das dores, né, é o que eu falei, né, há pouco. É bem desafiador, né? É bem desafiador né, quando você começa esse processo de autoconhecimento, algumas coisas começam a doer dentro de você, né? Muitas vezes é mais fácil a gente tentar encobrir, colocar debaixo do tapete, fingir que não sentiu, né? Mas uma hora isso vai sair debaixo do tapete. Uma hora, né, esse sentimento vai aflorar, né? Principalmente quando você tende a se conhecer cada vez mais, né? Então, essa ferida emocional, todos nós temos. É entender que ninguém é perfeito. Não existe a pessoa perfeita, né? Todos nós temos desafios, dores emocionais vão existir, né? O que você não pode, muitas vezes, é paralisar numa dor, né? Porque a dor, ela, quando você paralisa em algum sintoma, você acaba, o seu corpo somatiza tudo isso, né? Então, é você entender que, buscar a perfeição, somos seres emocionais, vamos ter sempre emoções, né? Agora, como você conduz essas emoções, como você conduz o seu trabalho, como você conduz sua vida pessoal, né? Como é que você, né, lida com essas suas dores emocionais é que é o grande diferencial. Mas entender que essa perfeição, muitas vezes aquelas coisas de redes sociais, né, que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, né? É aquela pessoa perfeita, é aquele casal perfeito, é tudo perfeito. Não existe a perfeição. Então, muitas vezes, você se comparar com o outro, né? Querer se comparar, querer olhar para o outro e achar, né? O que acontece muito, principalmente que eu vejo nos meus atendimentos, as pessoas se sentem inferiores, muitas vezes, aos outros, né? Porque vê tal pessoa em tal patamar, mas não entende que todo mundo tem as suas dores, todo mundo passa por seus desafios, né? Então, aquele ser que muitas vezes, né, você olha, tá lá no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, uma vida maravilhosa, muitas vezes tem os seus desafios, né? E desafios são necessários até para o nível de evolução da pessoa. Quem não tem desafio, né? Nem aquele ser, né, mais calmo que está lá meditando o dia todo e tem os desafios dele, né? Os desafios. Então, nós também temos os nossos desafios, são os desafios que fazem com que a gente evolua cada dia. Agora, a gente tem sempre duas opções. A vítima ou aquela pessoa que vai decidir aprender, né? Então, esse é uma dos maiores desafios, né, que a gente tem na vida. É essa posição muito mais fácil de colocar de vítima, porque vítima sempre vai ter alguém para cuidar da vítima. E muitas vezes a pessoa que tenta aprender, ela vai muitas vezes de encontro, né, a crenças e valores de outras pessoas. E esse é muitas vezes um desafio muito grande. Porque enquanto eu estou, né, de acordo com aquele meio que eu vivo, de acordo com o que dizem ser certo e errado, maravilha. Mas quando você vai de encontro, você vai ao que você acredita, né? Ao que você acredita ser o certo para você, esse é o grande desafio, né? Entender que você, né, e você falou muito bem, Claudiane, você é um ser único, você é um ser exclusivo, e quando você não se permite se conhecer, o que é que vai acontecer? Você vai ser levado a crer que os seus valores, as suas crenças
elas vão ser conduzidas por outras pessoas, né? E aí vai vir o quê? As suas dores emocionais. Você vai olhar para trás, aí vai ser aqueles arrependimentos, porque eu não fiz tal coisa, as culpas, as mágoas, que vão ficando ao longo o quê? Porque você não se conhece e você muitas vezes não entende os seus próprios sentimentos, né? Então esse talvez seja um grande desafio, né? Que é você se conhecer. Essa jornada é dolorida? É. Porque tire a capa do super-herói, tire a capa da Mulher Maravilha, né? Assuma que somos seres imperfeitos, somos seres que estamos aqui para evoluir. E quando você entender que você não é perfeito, que as suas emoções são necessárias para a sua evolução, aí você começa a tirar, né, aquela máscara que impede você de visualizar muitas vezes o que está na sua frente e você não consegue enxergar. Algo muito interessante que quando você estava falando aí, me veio à memória, é justamente a questão da repetição dos padrões de comportamento, né? Quando você não conhece a você mesmo, você faz uma coisa uma vez, você comete um erro, aí daqui a pouco você comete o mesmo erro, né? Você, mais à frente, você vai retornar para esse mesmo erro porque você não percebeu ainda que tem alguma coisa que ainda não deu esse start, que tem alguma coisa que precisa ser trabalhado dentro de você para que esse erro ele não se repita. Você repete o mesmo padrão de comportamento sempre, e esse padrão de comportamento, nós todos temos um padrão dominante, né? Nós temos a mistura de tudo, mas sempre tem o que é dominante, mas que a gente pode trabalhar as falhas que esse padrão dominante tem na nossa vida, né? Que a gente pode deixar que esse padrão dominante ele seja ali trabalhado de forma que as falhas que ele traz consigo não façam com que a gente diminua ou a gente repita esses padrões que estão dificultando, que estão fazendo com que a gente tenha uma vida dolorosa, que a gente tenha erros constantes, né? A gente pode e deve trabalhar os nossos padrões de comportamento para melhorar naquilo que precisa ser melhorado. E aí, quando você conhece, você diz, olha, eu tenho esse tipo de padrão de comportamento, ele trabalha dessa forma, ele vai se repetir nesse ponto, então eu tenho que tomar cuidado, né? E aí eu preciso melhorar nisso, porque o meu perfil comportamental, ele diz que eu estou nesse perfil aqui, que eu vou sempre estar caindo nesse mesmo erro. E aí você já passa a ter uma consciência maior. Quando você vai repetir esse padrão, quando você vai cair nos mesmos erros, você já percebe e diz, não é esse o caminho, e você consegue mudar antes que o erro aconteça, né? Porque a tendência não é você corrigir um erro, não é você tratar alguma coisa que já foi feita, alguma ferida que já foi feita, né? É você cuidar para que não aconteça. Então, quando você se conhece, você passa a ter essa oportunidade de decidir se quer ou não cair em alguns erros, que são daquele perfil comportamental que você tem. Você pode trabalhar e se fortalecer, né? Naquilo que você sabe, isso aqui eu preciso melhorar, eu vou melhorar, eu vou trabalhar, eu vou fazer ali, vou estar fazendo os meus exercícios, de volta, né, Danilo? Seja bem-vindo de novo. Né? Amém. Vou estar exercitando, né, a minha vida, a minha mente, vou estar exercitando as minhas ações, até mesmo os meus trejeitos, para que isso possa fazer com que eu tenha uma evolução e eu não volte a cair nesse mesmo erro. Às vezes eu afasto pessoas por causa disso, né? Às vezes eu tiro aquelas pessoas que eu queria que estivesse perto de mim, mas que eu posso, de forma simples, só pegar e virar realmente essa chave mestre e sair do perfil de dor para sair no perfil de uma evolução. A gente está trabalhando no recurso daquilo que é do nosso padrão. Então, isso é muito importante, né? É algo que é muito bom a gente conhecer, é algo que é muito bom a gente saber.
Quando você olha, quando você diz assim, realmente eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha me visto dessa forma. Então você consegue perceber que muitas falhas que você tem podem ser corrigidas de forma simples. Exercício, vontade e conhecimento. Pois é. Mas isso parte daí, do nosso autoconhecimento, para virar essa chave mestra da nossa vida e fazer com que a gente tenha essa qualidade maior de vida, de relacionamentos com as outras pessoas e consigo mesmo. Porque primeiro, para se relacionar bem com os outros, a gente tem que se relacionar bem com a gente. Ninguém que não se relaciona bem consigo mesmo consegue um bom relacionamento com mais ninguém. Perfeito, né? E outra, começa de dentro para fora. Querer fazer de fora para dentro é frustração, né? O conhecimento é sempre de dentro para fora. Né? Entender você mesmo para poder até ter empatia de conhecer e entender o próximo. Então, o grande desafio, muitas vezes, é esse que a gente passa. Né? Deixa eu desligar aqui. Esse desafio talvez seja o maior de todos, né? Porque dói, né? E a gente já conversou sobre esse processo, porque dói. Se conhecer, dói. É um desafio que todos precisamos passar. Mas entender que dói. Dói se conhecer, porque você busca sempre a perfeição, você tenta se comparar. A comparação talvez seja uma das piores coisas que você possa fazer. Entender, você falou muito bem, Claudiana, que nós somos seres únicos, exclusivos. E quando eu me comparo com o outro, eu estou me comparando com o outro que não sou eu. E isso vai causar dentro de mim o quê? Sofrimento. Né? Porque eu estou me comparando com algo ou alguém que não tem as minhas crenças, não tem os meus valores, que não participou da minha jornada. Então, é muito, muito desafiador eu fazer qualquer comparação. E você deu um exemplo maravilhoso. Nem irmãos gêmeos, se tivesse um irmão do seu lado, mesmo pai, mesma mãe, teriam, né, as mesmas crenças e os mesmos valores. Né? Então, é uma prova que nós somos seres únicos, seres exclusivos e que precisamos ter essa jornada assim. Né? Volto a dizer, livre-arbítrio. Cada um. Tem gente que vai passar a vida toda dormindo e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aqueles que se despertam, é uma jornada maravilhosa. Muito bem. O que você pode, Claudiana, que você pode trazer de dicas para os nossos seguidores que aqui estão nos acompanhando, para que eles possam também ter esse autoconhecimento? Dicas para quem quer o autoconhecimento. Estratégias, primeiro recomendações. Se abrir para isso, né? Primeiro é se abrir, porque quando você não se abre, isso já foi até comentado aqui também nessa noite, quando você não se abre para isso, não adianta você dizer, olha, eu vou passar por um processo de autoconhecimento e você não se abre. E aí tudo que vem você diz, eu não sou assim, não é desse jeito, não está falando comigo, não é assim. Então, você cria às vezes uma barreira, né? É aquela questão, você vai... Né? É uma proteção muitas vezes, para não querer enxergar as próprias dores. Um escudo ali que você bota na frente, então você não se dispõe. Quando você quer passar pelo processo de autoconhecimento, você tem que estar disposto. Isso. Você tem que estar disposto a mudar, você tem que estar disposto também a entender que realmente você é daquele jeito, que você tem aquele padrão, que você tem aquele perfil, tá que você... Bem, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Tranquilo, que não tem padrão de comportamento, perfil de comportamento ruim. Isso. Existem perfis diferentes, mas todos têm os seus pontos altos e os seus pontos baixos. E que o conhecimento dele é que faz com que você tenha equilíbrio e possa saber onde você precisa melhorar e o que você pode aproveitar de cada um dos outros para trazer para si, né? Então, primeiro, realmente você está disposto. Você se abrir. Ou você se abre ou você realmente não vai começar o processo, porque realmente, mesmo que você vá para alguém, mesmo que você procure alguém, você não começa. Porque o processo, como foi dito aqui, é de você. Parte de você, não parte do outro. Não sou eu que vou impor a você o processo. É você que vai
fazer o processo e eu vou te ajudar na condução dele. Eu vou te ajudar naquilo que você precisa de ajuda. Mas o processo é seu, né? Outra dica importante é você realmente ter tempo. Não querer tudo Acabar tudo da de uma noite vez para o só. dia. E não acaba, né? A O gente já processo que não diz, acaba. é processo. Processo eterno de autoconhecimento. Processo é Processo que não algo acaba. que leva tempo. Não Exatamente. é algo que você vai dormir hoje sendo Claudiana, amanhã eu vou acordar sendo Ana. Pois é. Não vou. Né? E a gente Então, nunca vai ser, né, Claudiana? Nunca vai ser. então, É essa mas às busca. vezes a gente olha assim para alguém e diz, olha, eu vou ser igual a Ana Carla. Eu vou ser Ana Carla, pronto, decidi. Pois é. E aí você, o que é isso? Não é uma parte de mágica, é um processo. É um processo. Então, a dica realmente é saber, é você respeitar o seu tempo, é você ter o tempo para esse processo, é respeitar esse processo e não querer atropelar as coisas, mas também, e aí vai talvez uma terceira dica ou uma dica e um adendo nessa dica, que é você, mesmo que você sabe que é um processo que leva tempo, mas não use isso como pretexto para parar, para estagnar. Pois é. Porque às vezes a gente já é um processo, leva tempo, então eu posso parar, eu posso estacionar onde eu estou, porque se é um processo, se leva tempo, se não é da noite para o dia, então não vou precisar chegar tão cedo, né? E é um Não processo, estagnar, não parar. e é um processo, né, de aceitação, né? É uma jornada Sim, de sim. autoconhecimento e um processo de aceitação, né? Que isso é maravilhoso. Olha, o Danilo hoje está batendo recorde. Estou de volta. Eu acho que não é internet, certo? É o aparelho aqui. Claudiana, eu acredito que a gente já está chegando aqui, né? Já passou do horário. É muito rápido. Eu não entendo. Toda vez que a gente entra na É live muito aqui, rápido. quando a gente vai Passa ver, rápido. já deu uma hora aqui de live. E Mas, assim, Ana, pode falar, Danilo. era fake ainda, convidada para outras lives também, no outro Isso, dia, né? logicamente. Não, eu já ia nesse processo agora. Claudiana já deu uma hora. Eu acho que esse assunto é maravilhoso, né? Eu acho que a Fantástico. gente entraria aqui mais uma hora falando. E assim, é um assunto assim que eu tenho um prazer maravilhoso, né? Danilo também, da gente estar compartilhando esse conhecimento. E assim, se você se predispor, né? Você já é a nossa convidada, né? Para novamente vir aqui, ou a gente continuar esse assunto, ou entrar numa pauta, né? Em uma outra pauta, se fizer sentido para você. E assim, gratidão, né? Gratidão por você se permitir estar aqui dividindo esse espaço com a gente, né? Gratidão, né? Por tanto conhecimento aqui trocado essa noite. E assim, Amém. Fantástico. Danilo, mais uma vez, gratidão por você se permitir dividir Amém, Ana. esse espaço aqui comigo, de agregar valor, né? Do mínimo conhecimento que a gente tem para agregar valor na vida das pessoas. E assim, gratidão, gratidão, gratidão. Eu acredito que foi um grande aprendizado. E Claudiana, você assim já é de antemão nossa convidada aqui para vir outro dia dividir esse seu conhecimento maravilhoso. Gratidão imensa. Muitos conhecimentos. Gratidão, Claudiana. Eu Obrigado. aqui, Desculpa aí as situações aí. Da vida, nada. das voltas, né? Só abrilhantou ainda Você mais é a sua topado, participação, Roberto. né? Beijo. Você e o É, Bruno. Amém. Eu, eu, eu é que agradeço desde já, né, pelo convite. Foi muito interessante, muito bom estar aqui com vocês. Realmente, uma hora passa muito rápido. Se fosse para a gente passar a noite toda conversando, acho que não teria assunto aí para a noite toda para conversar realmente. Mas o assunto também é muito fluido, muito gostoso de se falar. É muito bom conversar com vocês. E ainda vou deixar uma quarta dica. Quarta e última dica de hoje. Isso, por favor, Procure perdi as dicas. ajuda, né? Pois é. Recapitulando as dicas para você, Danilo. Ó, Amém. primeiro, Obrigado. se abra, né? Esteja aberta à questão desse processo. Segundo, não Sem queira permitir. atropelar as fases do processo, que é você ter tempo para deixar que isso aconteça. É um processo que deve ser contínuo. Terceiro, não usar que é um processo para se auto-sabotar e estacionar, né? Não usar desse pretexto para parar.
quarta e última dica, procure ajuda, porque às vezes tem aquelas pessoas que conseguem fazer o seu auto-coach. Como eu disse, desde sempre Isso é. a gente vem nesse E tem, processo e eu pratico muito isso do auto-coach, e tem um né? formato específico para isso, né? De conhecer, de trabalhar essas ferramentas comigo, mas procure ajuda, porque às vezes você precisa realmente de uma opinião, de um profissional para te ajudar nesse processo, nessa questão, até para te conduzir no uso das ferramentas, para te abrir os olhos para algumas situações que talvez você não tenha essa compreensão sozinho, que você não consiga sozinho passar desse caminho. Então procure ajuda, né? Não é vergonha, não é perda de tempo, não é algo bobo, não é modismo, não é achismos. É algo que vai fazer com que a sua vida vá para um outro patamar, que você tenha uma evolução. Maravilha, Convite maravilha. aceito para outras lives, sempre. Já é, Muito bom, muito obrigada. já tá convidada. Né? Você falando agora me lembrou aquela frase do Paulo Vieira, né? O que eu tenho, o que eu não sei é pelo que eu não tenho. Porque se eu soubesse, eu já teria. Com Né? certeza. Pois é. Gratidão, 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 gratidão a todos Claudiana, que passaram por aqui. Gratidão, assim, né? E até a próxima live. Danilo, gratidão, gratidão, Graviana. Gratidão, Carla. Até a nossa Gratidão, próxima. Fabiana. Deus abençoe. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.